pessoal. Boa tarde a todos. Conforme combinado, começamos agora às 5h05 o nosso webinar sobre o panorama dos sistemas de logística reversa de embalagens. Temos a satisfação hoje de contar aqui nesse bate-papo, né, com a Luciana Figueiras, que é presidente do Instituto Agenda Urbana Brasil, Dr. Luiz Fernando Barreto, promotor de justiça, ex-presidente da Abrampa, da Associação Brasileira do Ministério Público para o Meio Ambiente, o Roberto Rocha, presidente, catador e presidente da ANCAT, da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Temos aqui também o Tião Rocha, empreendedor social. Temos aqui também o Telines, né, da Coopercaps, carioca, uma grande luta aí também na área, junto com esses três representantes aqui que eu admiro bastante, o Tião, Roberto e Carioca, na frente aí das cooperativas. E também temos, por fim, a apresentação do Fernando Bernardes, que é o diretor da Central de Custódia. Então, o nosso intuito aqui, pessoal, é fazer um bate-papo dinâmico em que cada um vai trazer a sua leitura, a sua visão do sistema de logística reversa de embalagens, que temos de desafios pela frente, a regulação, que hoje é baseada no acordo setorial, alguns estados estão regulamentando, como isso tem sido visto, os cuidados, a importância da informação, né, da sensibilização para o tema, né, para que o consumidor seja parte desse processo, também todos os agentes da cadeia, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, para assegurar a isonomia no cumprimento da obrigação legal de implementar o sistema de logística reversa. Então, peço àqueles que tiverem dúvida, comentários, façam no chat, que a gente traz isso logo ao final aqui. A proposta é que cada um dos palestrantes terá aí uns 10 minutos para trazer as suas contribuições, seus comentários, as suas reflexões sobre o tema. Só dando um esclarecimento aqui, recebi várias mensagens, né? O problema dessa rouquidão, peço desculpas, mas é essa aqui, ó. O problema da rouquidão é Montevidéu. Então, aqui, o tricampeão da Libertadores, então me deixou aqui sem voz. Então, por isso. Mas passa, tá? Isso passa. Já está tudo sob controle. E vamos dar início aos trabalhos na seguinte ordem. A primeira, a Luciana, na sequência, o doutor Barreto, logo após Roberto. Vou chamar aqui pelos, né, os codinomes aqui, né, o Robertinho. Depois entra o Tião, por fim, o Carioca, e aí o Fernando fecha. Então, temos aí 10 minutos, eu vou passando a bola um para outro. Vamos fazendo os comentários aqui no chat, para a gente... O propósito é começar agora e encerrar pontualmente 6h30, 18h30. Então... Vamos para cima aqui. Queria começar, Luciana, só, de novo, agradecer a cada um de vocês, tá? Pela agenda, pela disponibilidade, vocês são referências, eu nutro aqui por cada um de vocês uma grande admiração profissional, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, mas com batalhas que convergem, né? Acho que todo mundo que está aqui hoje, e quem está nos acompanhando em particular, muita gente aqui bacana e que trabalha nessa área conosco, buscando potencializar a recuperação dos recicláveis, ajudar o Brasil a estruturar e observando as particularidades do país, olhando as características nacionais, olhando as nossas dimensões, os 210 milhões de brasileiros, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, diante dessas particularidades, 27 unidades da federação, como lidar com 5.570 municípios? Então, são desafios, certamente, que cada um de vocês aqui tem aí trabalhado firme nos últimos anos, ou se não décadas, e aqui é para a gente trazer um pouco de reflexão. Luciana, começa contigo, por gentileza, e obrigado de novo. Então, pessoal, mais uma vez, Fabrício, gratidão aí pelo seu convite, tá? Eu perguntei 2 vezes se meu áudio está chegando bem para vocês, porque o de vocês está chegando um pouco cortadinho para mim, mas se vocês me escutam bem, ótimo. Bem,
falar dessa temática falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa ferramenta da logística reversa prevista na Política Nacional é o que vai fazer com que o Brasil pare de enviar toneladas e toneladas de embalagem ainda para aterros sanitários, ainda para lixões, que ainda é uma grande realidade dentro do nosso país. Trabalhar com a logística reversa de embalagens, né? Incentivar os acordos setoriais no recorte da regionalização de impacto local, aumentar a vida útil de aterros sanitários, né? Aplicar a economia circular, implementar a economia circular. Quando a gente pensa que no momento que a gente implementa a logística reversa, a gente reinaliza aquela embalagem como um insumo na cadeia produtiva. Temos aí uma flagrante, uma ação gigante dos catadores nesse trabalho, né? Que são eles hoje a mão de obra do Brasil no tocante à execução dessa logística, né? A operacionalização dessa logística. Está botando o som, né, pessoal? Acabei de ver aqui. Fabrício, você quer inverter para poder entrar por outro canal? Porque para mim também está cortando. Para mim também está picotando. Se puder passar para o próximo colega, eu vou mudar de canal. Eu acho que é esse meu computadorzinho. Se eu puder passar para o próximo colega, eu agradeço. Vamos lá, já vamos começar então aqui, já enquanto você muda para o doutor Luiz Fernando Barreto. Doutor Luiz Fernando, promotor de justiça, atuante na agenda ambiental aí de longa data, ex-presidente da Brampa, atuante na Brampa, um cara aí que faz um trabalho incrível, com perdão do cara, doutor Luiz Fernando Barreto. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado. Você é sempre uma pessoa muito gentil, muito educada. É uma satisfação estar com todos vocês aqui. Uma grande satisfação. Satisfação rever o Tião, desde lá de Belém, né, Tião? O evento que fizemos lá em Belém, você esteve lá com a gente. Fernando Bernardes, com a baita experiência do Mato Grosso do Sul, mostrando que é possível fazer a logística reversa acontecer, fazer a economia circular ser uma realidade no Brasil, dar forças para a economia solidária e, ao mesmo tempo, permitir com que nós tenhamos um problema ambiental resolvido, com geração de emprego, com geração de renda, com as empresas cumprindo a sua função no princípio poluidor-pagador e, no final, a sociedade como um todo sendo a maior beneficiária. Eu vou aqui tomar a liberdade nesse rápido tempo de pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes nesse nosso avanço em cumprimento da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que agora tem seus 11 anos, né? E focando exatamente na questão da logística reversa. Por quê? Porque todos os outros objetivos da lei, como, por exemplo, a extinção dos lixões, como, por exemplo, você ter uma sustentabilidade econômico-financeira que o novo marco legal do saneamento exige, na medida em que ele impõe aos municípios que não podem deixar de ter um mecanismo de ressarcimento de cobrança, sob pena de isso caracterizar renúncia de receita e trazer para o gestor municipal problemas com a lei de responsabilidade fiscal e problemas até com a lei de improbidade administrativa, porque ele causa dano ao erário quando ele não implanta a cobrança pelo serviço. É algo que passa, às vezes, despercebido no sistema de logística reversa, mas que tem sua influência, porque é necessário que as pessoas entendam que elas precisam pagar, e aí você vai ter uma variação de tarifa social, lógico, tarifa mais cara para quem gera mais, grande gerador, que é um ponto que eu quero terminar falando dele, passa a ser algo levado com mais seriedade pelos municípios, e esse processo ele é fundamental para que esse mercado, essa atividade econômica baseada na logística reversa, ela se fortaleça e ela traga os bons resultados que a gente espera, né? Então, o primeiro ponto eu queria lembrar que é necessário que, mais do que nunca, quando nós falarmos de logística reversa com os municípios, a sociedade como um todo comece a cobrar o planejamento e, principalmente, a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de limpeza pública. É importante que a gente comece a evoluir no sentido de que limpeza pública é algo que sempre será do poder público.
mas o gerenciamento de resíduos não necessariamente precisa ser do poder público. A limpeza, sim. O gerenciamento, não. O gerenciamento tem que estar vinculado a quem é o gerador do resíduo. E esse é um processo gradativo, progressivo. E aí, Fabrício, já encerrando, eu acho que a grande evolução que nós temos na atuação do Ministério Público, na atuação jurídica, é o despertar para as responsabilidades dos grandes geradores. Nós temos já precedentes interessantes no Estado de São Paulo, entendeu? Julgados pelo Tribunal de Justiça, prevendo que, se o município executar alguma atividade, qualquer uma, que era de responsabilidade do grande gerador, ele tem a obrigação de cobrar judicialmente desse grande gerador um ressarcimento. Se ele não cobrar, o Ministério Público estará para cobrar do prefeito e dos seus responsáveis, porque é o dever nosso. O que é interessante ver que essas jurisprudências surgiram? Começa a observar para os empresários que essa postergação das responsabilidades, ou seja, deixar para fazer o plano, continuar jogando o resíduo de alguma maneira, sem fazer a seleção, sem valorizar os catadores, a maior mão de obra, maior mão na roda que você tem, usando a expressão simplista, é o catador. Quando os grandes empresários aqui no Nordeste perguntam, mas como é que eu vou resolver, doutor Barreto, um grande atacadista, essa quantidade de papelão que eu tenho, eu digo, fala com o catador, que tu vais encontrar o caminho faz o teu planejamento. Então, eu quero dizer, concluindo, que eu acho que o ponto positivo é que o cerco legal com relação à responsabilidade dos municípios, ele está se tornando cada vez mais objetivo, mais claro, ou seja, não há mais espaço para o município não executar uma política municipal de gerenciamento do resíduo sólido, não haverá mais espaço para fazer isso e não se responsabilizar, não há mais espaço para postergar responsabilidades, e a grande solução está no Sul e Sudeste é bem mais consolidado, mas no Norte e Nordeste é pouco consolidado, a responsabilização do grande gerador. Ou seja, o grande gerador é a pedra importante. Por quê? Porque nós não podemos deixar que toda a atividade econômica seja executada pelos catadores ou a não executada pelos catadores, ela fique vinculada ao que o município faz com os ecopontos, nos PEVs. Não podemos ficar vinculados a isso. Os grandes geradores têm que se integrar e, assim, garantir resíduo de qualidade, inclusive em volume, em escala, que possa permitir uma evolução desse mercado para todos, principalmente os catadores, que é uma satisfação ter 2 representantes deles aqui conosco. Por aqui eu já começo e eu já encerro a minha participação. Obrigado, doutor Barreto, sempre direto e reto. Até quem está nos acompanhando aqui, para mandar um abraço, o doutor Lute, acompanha aqui a fala do senhor, são promotores aí que lideram esse tema, essa discussão pública e construtiva, né, de debater o caminho. O senhor, o doutor Lute, o doutor Luciano, o doutor Então, me Emilise. permita só dizer que, antes de mais nada, homenagens ao doutor Zé Eduardo Ismael Lute, grande promotor de justiça na área, que muito me ensinou, me orienta até hoje. Aí, doutor Lute, recado dado. Doutor Barreto, queria agradecer, acho que um ponto que o senhor traz, a importância da gestão local, do grande gerador, da cobrança, seja da taxa ou da tarifa, do usuário, de quem usa o serviço, que eu acho que é um ponto importante. E aí eu vejo o papel do Ministério Público fundamental, né, para levar a informação correta, para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira de um bom serviço. E 2021, a gente falar de 5.570 municípios, 2.500 com lixões, nós precisamos avançar, e acho que o marco de saneamento, como o senhor muito bem colocou, é o caminho. Acho que não tem caminho do meio. É o plano, é implementar o novo marco de saneamento. Mas gostaríamos de tê-lo aqui, o senhor, para a gente poder debater também, tá? Eu vou ficar. Então tá ótimo. Claro. Luciana, agora é contigo. Gente, eu peço desculpas, que eu estou em processo de mudança. Então, assim, a minha casa ainda está meio
complicado é a internet nesse caminho também. Então, eu vim para o meu celular para não ter intermitência, que aí eu entro no meu 4G e fica mais estável. E aí, pegando o gancho do que eu estava falando, e aí bem dentro do que o doutor acabou de externalizar para a gente, da necessidade da gente regulamentar isso localmente, da necessidade dos grandes geradores fazerem e cumprirem com o seu papel, né? É interessante a gente observar que, dentro da realidade dos municípios, um dos 3 maiores custos do gestor público municipal é o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Quando você delega para o grande gerador cumprir com o seu papel, né, que cabe a este o gerenciamento dos seus resíduos e cumprir com a logística das embalagens, você desonera o ente municipal de um custo e pode direcionar esse custo para a saúde pública, para a educação. Né? Quando eu trabalhei no Consórcio Público Brasília Goiás de Resíduos Sólidos, a gente observava muito isso dentro de todos os municípios do estado de Goiás, como que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos impactavam na realidade dos recursos públicos dos municípios. Né? Dentro disso, como uma ferramenta também de ampliação da vida útil dos aterros sanitários e internalização dos recursos na cadeia produtiva como insumos. Né? A gente sabe muito bem que a gente entra no cheque especial dos resíduos, né, dos recursos naturais no meio do ano. Por quê? Porque ainda reciclamos muito pouco, né? Porque ainda retornamos pouco do resíduo para a cadeia produtiva como insumos. Né? Nas diretivas da União Europeia, elas já declaram que os resíduos devem ser considerados recursos da cadeia produtiva. E aí temos essa ferramenta, não só na política nacional, vendo regulamentada agora para viabilização econômica no novo marco regulatório, né, para apoiar essa regionalização, para apoiar essa execução dentro da realidade dos municípios. E não só isso, tá? A gente tem que entender o papel dos catadores nessa função. Né? Eles são hoje os responsáveis pela execução da operacionalização dessa logística no Brasil. Temos aí nascendo diversas soluções, porém, hoje, dentro da realidade nacional, eles são os grandes heróis da logística reversa da reciclagem do Brasil. Então, a gente não pode esquecer. Né? Alguns estados, quando vão prever agora alguns projetos, não prevêem a previsão, não incluem a figura do catador. Isso é essencial. A gente tem que incluir a figura do catador em projetos que envolvam logística reversa e reciclagem, porque até hoje, no Brasil, foram eles que foram lá colocar a mão na massa, pegaram os resíduos que nós, cidadãos, não queremos mais e transformaram em matérias-primas, né? E dão aí recurso, renda, geração de emprego e renda para famílias e famílias Brasil afora e fazem uma grande função ecológica para o nosso país, não destinando as embalagens, os resíduos para lixões e aterros sanitários. Então, é de extrema importância que a gente, como o doutor Fabrício falou antes aqui nos bastidores para a gente, que a gente olhe para trás e olhe para frente. Olhando para trás, eu sou muito teoria do copo mais cheio do que vazio, né? Olhando para trás, a gente que está aí na militância há 10, 12 anos, né? A gente olhando para agora, para o hoje, o despertar da necessidade da logística reversa, das embalagens, o despertar da necessidade do reconhecimento do resíduo, das embalagens como recursos, da migração, virar de chave de uma economia linear para uma economia circular, em que essas embalagens efetivamente retornem para a cadeia produtiva e deixem de impactar aterros sanitários e aumentar o volume de lixões a céu aberto, que ainda é uma realidade que vivemos em nosso país. Então, olhando hoje, tendo todo esse conhecimento, vendo aqui grandes profissionais e colegas, os quais eu já parabenizo a presença, e mais uma vez ao doutor Fabrício pela reunião de todos esses profissionais queridos, e aqui lisonjeada que estou de estar representando as mulheres do setor, tá? Eu fico muito feliz pelo convite. A gente realmente seguir atento como que a gente ainda pode crescer, né? Esse é a minha fala final aqui. Como que a gente pode olhar para frente, atento a tudo que foi mencionado na COP, atento a tudo que vem sendo desenvolvido dentro do nosso país, né? Atento a todos os profissionais que hoje estão reunidos, desenhando o melhor cenário
para o setor da logística reversa, de embalagens, para migração de uma economia linear para uma economia circular, onde os resíduos não se percam e não cheguem no fim da linha, não vão parar em aterro sanitário, não vão impactar a conta do gestor público municipal, que deleguem, sim, para os grandes geradores a parte que lhes cabem no gerenciamento dos resíduos sólidos, e que os nossos queridos catadores sejam sempre primordiais na execução desse trabalho que é necessário para eles, para o nosso país e para todos nós cidadãos. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigado, Luciana. E veja, esse é um ponto que eu sempre faço questão de abordar dentro do tema ESG, né, que é tão recorrente nos dias atuais. Não dá para se falar em S sem um investimento na estruturação das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. O S é indissociável, né, da elevação da qualidade de vida, do ambiente de trabalho, da segurança da operação, né, desses profissionais das entidades catadores de materiais recicláveis. Eu passo aqui, queria passar a palavra já direto para o Roberto Rocha. Robertinho, a palavra está contigo, eu tenho a apresentação, a sua está aqui, eu vou colocar para você aqui, vou passando. Antes disso, só, Ed Carlos pediu aqui a decisão dos grandes geradores. Eu vou colocar no chat aqui um link para um e-book, que é Direito dos Resíduos, e tem mais de 100 decisões judiciais sobre a matéria, incluindo a decisão que o Dr. Luiz Fernando Barreto fez referência. Vocês podem encontrar, é gratuito, é um e-book, vocês baixem e já compartilho aqui com vocês. Roberto, a palavra é sua. Beleza. Bom, queria aqui cumprimentar aqui primeiro meus companheiros aqui, né? Quanto tempo, Tião, né? O nosso amigo Thales aqui, o grande, né, carioca, 2 cariocas aqui, né? 2 cariocas e um palmeirense. Então, assim, queria cumprimentar aqui os 2 amigos, em nome dos 2 amigos, 3, né? Tem 3, né? 3 palmeirenses. Cumprimentar aqui Fabrício, cumprimentar a doutora, né, Luciana, né? O Fernando, o doutor Luiz, né? Que eu vou cumprimentar todos vocês aí por esse, né? Por essa atividade, por esse evento, agradecer em nome dos catadores e catadores de material reciclável aí, né, juntamente com meus 2 companheiros catadores também aqui, esse maravilhoso evento que vem aqui mais uma vez fortalecer e mostrar a importância de nós catadores e catadoras em todo esse processo de logística reversa e economia circular, né? Eu vou tentar passar bastante rápido nessa minha apresentação, porque o pouco tempo é bastante curto, vou deixar ela à disposição para quem precisar dela, tá, Fabrício? Pode ficar tranquilo, quem precisar dela estará à disposição aí. Ela vai ficar mais para me nortear alguns pontos que eu gostaria de estar falando nessa minha fala. Uma das coisas importantes que eu acho que a gente não pode esquecer e perder de vista, né, é a participação da luta dos catadores nesse processo para chegarmos onde nós chegamos, né? Então, nós tivemos aí um processo muito grande desde 99, né, Tião? Tião participou de várias atividades junto com a gente em 99, aí, e dessa construção toda, ele faz parte dessa construção. Depois, mais na frente, aí o Carioca também veio fazer parte também de todo esse processo de construção. Então, assim, nós tivemos toda uma luta, né, de construção para chegarmos aí até, na verdade, aí a política, né, nacional de resíduos. Podemos passar? Vou ser bastante rápido. Podemos passar... Então, aí nós tivemos aí todos esses normativos importantes, né? Entre eles, eu gostaria de destacar aqui, na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é essa que, na verdade, é onde que se encontra aí a logística reversa, e a Política Nacional de Saneamento Ambiental, aonde ela autoriza, né, as cooperativas de catadores serem contratadas sem passar por um processo de licitação, né? Então, isso é importante também, todo esse processo, né? E aí, né, também, um pouquinho antes, por favor. Isso. Eu acho que um momento importante também para a gente, né, foi todas as assinaturas, né, da política, onde os catadores e as catadoras foram, né, participantes importantes desse processo. Então, nós tivemos presente aí em todo esses processos, na luta para garantir, né, não só a aprovação dessa política, mas também o protagonismo nosso nessas políticas. Podemos passar? E aí eu acho que o primeiro passo, né, quando nós falamos, antes ainda de falarmos de logística reversa, né, nós tivemos um momento muito importante para nós catadores e catadoras, que foi o nosso trabalho que nós executamos na Copa do Mundo.
né, na coleta, na verdade, das embalagens recicláveis, de forma específica aí as latinhas, né, mas nós fizemos um trabalho em todos os estádios, todas as cidades sedes da Copa do Mundo, né, onde nós mostramos a nossa eficiência como organização de catadores, como pela primeira vez, juntamente com junto com uma empresa, né, de grande porte, que ela era responsável pelas suas embalagens, na qual contratou os catadores através da ANCAT para desenvolver esse trabalho. Podemos passar? E aí, em 2015, né, a logística reversa, né, então a gente também tivemos muito presentes, né, desde na construção dessa política da logística reversa até na sua aprovação, a participação de nós catadores e catadoras foram muito presentes nesse processo. Podemos passar? Então, aí, além de toda essa nossa participação, né, é fundamental a gente deixar aí frisado, como sempre, né, que nós somos 90%, né, de toda essa produção da coleta dessas embalagens. Então, é fundamental que todos os programas, sejam eles de coleta seletiva, sejam eles de logística reversa, sejam eles de economia circular, os catadores e as catadoras estejam presentes nisso, né? E aí a gente tem, infelizmente, ainda esse gráfico. Embora todas as nossas falas, nós sabemos, né, que nós, catadores e catadoras, somos os importantes, somos os principais, etc., etc., mas na cadeia de tudo isso, no ponto de vista econômico do capital, nós somos os que ganhamos menos, somos os menos remunerados em todo esse processo. Eu gostaria que não passasse mais nenhum slide, deixasse nesse slide, que eu quero parar nele e eu vou falar daqui para frente, não precisa passar mais nada, tá? Então, dentro de todo esse processo, nós entendemos, então, que esses programas, né, que estão existindo, a ANCAT, né, aí nós viemos, na verdade, com a ANCAT, no qual eu sou presidente, nós temos um programa chamado Reciclar pelo Brasil, que é um dos programas que operam a logística reversa no país, e além de outros programas sérios, né? Nós temos programas sérios e programas não sérios, né? Mas estou falando dos programas sérios que nós temos hoje no Brasil, né? Então, a ANCAT é um desses programas que está operando Reciclar pelo Brasil, e entendemos, na verdade, que a ANCAT ela é composta, na verdade, por catadores, né? É uma entidade composta em toda a sua direção por catadores, porém a sua organização técnica, ela tem técnicos de níveis de gabaritos apropriados para apoiar tanto o programa de sistema de logística reversa quanto as cooperativas de catadores, né? Hoje a ANCAT ela vem desenvolvendo um trabalho com mais de 500 cooperativas em todo o Brasil, no ponto de vista de fortalecimento, estruturação, organização, né? E preparando todas essas organizações para que um dia, né, para que elas possam, na verdade, operar, inclusive, sozinha, seus programas de logística reversa, né? Isso também é importante também. Que as cooperativas, nós temos cooperativas hoje que já estão bem estruturadas, que precisam, na verdade, repensar, inclusive, o modelo, né, de fortalecimento dessas cooperativas, né? Modelos, na verdade, de contratação direta, muitas das vezes, do trabalho dessas cooperativas, um modelo diferenciado, né, que não seja só esse modelo, muitas vezes, que tutela, né? Nós precisamos repensar também modelos, na verdade, que possam as organizações aumentar seu volume de embalagem a partir de processo de compra de material e agregar catadores avulsos ou autônomos como associados no seu processo, e ela tendo aí capital de giro para operar isso com os catadores, né? Então, a gente precisa fortalecer esses processos dos catadores e catadoras dentro da logística reversa. Eu acredito que nós temos grandes desafios, né? E aí eu acho que um dos desafios dessa questão da logística reversa, eu acho que essa questão de termos, na verdade, sistemas sérios, né, que possam monitorar, fiscalizar todo esse processo, né, para não existir colidência, para que existam organizações de catadores, né, para saber de fato se estão sendo se a meta está sendo computada de fato dentro da organização de catadores, né? Nós temos um grande risco que as metas elas serem computadas sem passar pela organização de catadores, e sim pelos aparistas. Nós não temos nada contra os aparistas aqui, dizendo para vocês, mas nós sabemos que o trabalho primário, quem executa isso, somos nós, catadores de material reciclável. Então, é fundamental aí ter esse olhar, né, que a medição da coleta seletiva ela seja feita
com a medição da logística reversa, ela seja feita na organização de catadores. Isso é fundamental, esse processo, né? É fundamental também um ponto que nós precisamos trabalhar muito, que é a questão da reciclabilidade das embalagens, que hoje nós temos embalagens que têm potencial, que elas são recicláveis pela a gente coleta, separa, tria, faz todo esse processo, só que no final essas embalagens não têm potencial de comercialização. Então, é um ponto importante, elas ficam encalhadas nas nossas cooperativas, nas nossas organizações. Um outro ponto fundamental também é esse ponto que a gente trabalha a questão dos catadores autônomos e avulsos. É fundamental que os catadores autônomos e avulsos, nesse processo de coleta seletiva, sejam de alguma forma, relacionados em todo esse processo no programa de logística reversa. Então, o que eu acho aqui, para me finalizar, que o meu tempo está chegando, é que nós, catadores e catadoras, possamos, na verdade, de fato, ter o reconhecimento como profissionais, né? Termos o reconhecimento, na verdade, como, de fato, parte de um sistema de economia circular, né? E não sermos coadjuvante e não sermos, na verdade, atendidos por programas ou por empresas que venham atender o setor. É isso, obrigado, Fabrício, obrigado a todos. Muito legal, Roberto. Eu acho que você trouxe alguns pontos, enfrentou alguns pontos, né, importantes dentro da estruturação dos sistemas de logística reversa. Eu acho que o que você colocou modelos que se complementem, para além da estruturação, da capacitação, modelos que assegurem, né, uma unicidade do resultado, assegurando que o titular daquele recolhimento, daquela coleta, que 10 toneladas coletadas sejam 10 toneladas recicladas, né, que assegure o lastro, né, dessa evidência, evitando... E é o que você falou, muito pelo contrário, o comércio atacadista é fundamental dentro desse processo. A questão é que uma coisa é o recurso, é o material, e a outra coisa é o recurso da logística reversa, né? Aqui que eles não podem se comunicar sob pena de ter 10 recolhido e em registro e nota em 20 toneladas. Não, é esse o ponto sensível que deve ser trabalhado, e o trabalho de vocês na origem é fundamental, a origem primária, a coleta, o recebimento, a triagem, esse lastro é fundamental para fins da consistência da logística reversa. Então, muito bom ponto. Já queria emendar direto para o Tião. Tião, a palavra é sua, e depois Telines. Eu me ouve bem? Ouve bem, Fabrício? Então, boa tarde a todos. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Um prazer estar aqui com o Carioca, com o Roberto. Doutor Luiz Fernando, é ótimo ver você depois de tanto tempo, lá de Belém. Um abraço para o doutor Lute, que é uma pessoa também muito íntima. Doutor Roberto também, que faz parte. E pegando um pouco do gancho da doutora Luciana, e com uma crítica construtiva, porque são os números, que eu vou falar de muitos números, apesar de ser bem objetivo na fala, vou fazer bastante números. 63% dos catadores são mulheres. Então, a gente precisa ter elas aqui representadas. São elas, esse 90% que o Roberto bem trouxe, de todo o material reciclável que chega na indústria, 73% é contribuição feminina. E é uma história muito parecida com a da minha mãe, quando minha avó e meus irmãos trabalharam no lixão. Essa história se inicia com ela. Então, apesar de adorar ver meus amigos aqui, Carioca, Roberto, sinto falta de uma representação feminina aqui na discussão. Nós partindo dos números, olhar para trás desse retrovisor, a gente vê que muitas coisas passaram. Eu fico até bem, eu sou otimista na questão do avanço, principalmente das políticas públicas. O Rio de Janeiro, desde 2018, já conta com a política estadual de obrigação da logística reversa junto às produtoras de embalagem. Isso é reflexo para uma política nacional de resíduo sólido e das outras políticas que surgiram ao longo desses anos de luta. Porém, como bem disse o Roberto, são 90% do material reciclável
que chega na indústria é contribuição direta do serviço dos catadores. Mas aí onde que estão os catadores? Que essa é a nossa maior preocupação hoje em relação ao movimento Eu Sou Catador, ao qual eu faço parte hoje. 60% dos catadores estão dentro do restante. Os outros 35% dos catadores estão nas ruas dos grandes centros urbanos, puxando carrinho, vivendo todo tipo de miséria, mas ela não recebendo o serviço prestado. Mesmo os 5% organizado em cooperativa, ainda é uma fatia muito pequena que recebe pelo serviço de logística reversa. Tendo que, não estou dizendo que não seja necessário rastreamento, monitoramento, é muito necessário, mas você falou muito bem, Fabrício. Mas qual é o investimento nas infraestruturas? E aí é uma questão de reflexão, não tenho dificuldade de comercializar a logística reversa, a associação a qual eu faço parte, de 60 toneladas, 80 toneladas, mês. Tem dificuldade de encontrar investimento para que a gente possa produzir mais, e como bem disse o Roberto, trazer novos companheiros para dentro do processo organizativo. Então, assim, grande parte dos catadores não recebem pelo serviço de logística. Apesar dos grandes avanços, apesar de olhar tudo com muito otimismo em relação às políticas vigentes, aqui, link, que aqui tem um ministro do meio ambiente, ele tem uma lei que chama Lei do Cumpra. E realmente você fazer com que as coisas se cumpram. É inadmissível, ainda tem mais de 2.500 lixões no Brasil, então estão concentradas nos modos catadores. Esse material não é quantificado, esse material é praticamente invisível dentro da cadeia. Ele só passa a existir quando ele chega no aparista ou no grande aparista. Quem faz toda essa válvula, todo esse mecanismo funcionar, que é a cadeia produtiva da reciclagem, estão muito à margem de tudo. Então, precisa olhar carinhosamente a questão dos catadores, porque apesar de ser digna a reciclagem, a forma que a reciclagem ainda é executada no Brasil, ela é extremamente indigna. Eu não posso defender que catadores tenham que ficar dentro das ruas dos centros urbanos, sendo visto como invisível ou como problema do lixo. Porque quem rasga o saco são os catadores. E a impressão que traz é que nós fazemos com que o lixo, com o lixo, entre aspas, passe a surgir. E não visto ainda como esse agente ambiental da coleta seletiva que presta um serviço de grande relevância para a sociedade. Porque a impressão que se dá é que o catador é um problema do lixo, e o lixo é um problema do catador. Nós não somos problemas, somos uma solução. Mesmo aqueles que estão dentro dos lixões, aí trazendo mais números, e nas ruas, são o que faz com que o Brasil seja o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. É o que faz com que o Brasil seja um dos maiores recicladores de garrafa PET do mundo. Porém, esses números não acontecem aleatoriamente. É fruto do serviço do trabalho de nós catadores, que na sua grande maioria não recebe pelo serviço de logística, não são contratados por serviço de coleta seletiva pelo município, e que ainda é visto como um grande problema social. O doutor Luiz Fernando falou muito bem. Serviço de manejo de resíduos, serviço público. Quem presta esse serviço público somos nós, catadores. Nós não recebemos nada por isso. Há 11 anos atrás, nasceu a Política Nacional de Ensino Sólido. Fazendo uma política construtiva, faltou meta de um planejamento da política cumprida, porque a Política Nacional de Ensino Sólido é maravilhosa. Se tivéssemos, na época que surgiu a Política Nacional de Ensino Sólido, o Brasil reciclava 2% do resíduo, que não reciclava 2% do resíduo. Na época da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os catadores eram 4,24% organizados em cooperativa, hoje só é 5%. Se tivéssemos colocado enquanto meta, nada utópica, uma meta plausível, uma meta capaz de ser alcançada, do crescimento de 1% da reciclagem no Brasil pós a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
estaremos falando hoje que o Brasil reciclaria de 12% a 13% do seu resíduo. Se tivéssemos vinculado esse crescimento de 1% ao ano à inclusão social e econômica dos catadores nessa economia circular, a cadeia produtiva da reciclagem, estaremos falando de um número de 17% a 18% de catadores trabalhando de forma organizada, quem sabe recebendo pelo serviço prestado, prestando serviços à prefeitura no manejo de resíduos, no que tange ser a coleta seletiva, a reciclagem, a triagem, a destinação ambiental dos resíduos. Por último, como eu falei, 63% dos catadores são mulheres, 62% dos catadores são negros, não é também aleatoriamente, também existe uma reparação social. Então é preciso olhar as políticas que envolve a cadeia produtiva da reciclagem como política que tem 3 problemas a ser resolvidos no Brasil, quando se trata da gestão de resíduos. O problema da gestão de resíduos é um problema socioambiental, ele é um problema socioeconômico, também é um problema socioeducativo. Quando a gente fala socioeducativo, não é a educação simplesmente do cidadão que tem que separar. É a educação de quem está na gestão também de resíduos. A gestão de resíduos no Brasil ela é feita de forma pré-histórica, numa visão de uma boa gestão de resíduos, arcaica, desumana, predatória e insalubre. O Brasil paga para coletar, o Brasil paga para varrer, o Brasil paga para transportar e o Brasil paga para enterrar. Junto com isso é enterrada dignidade, trabalho, renda, inclusão social e proteção ambiental. Como bem disse aqui, se não me engano, o doutor Luiz Fernando, é preciso olhar o resíduo com o olhar do artigo 9 da Política Nacional de Resíduos Sólidos define como bem econômico, gerador de trabalho e renda, promotor de cidadania, de inclusão social e proteção ambiental. Obrigado. Legal, muito bacana, Tião. Acho que incrível esse encontro. Veja, nós não combinamos e, cara, está sendo... Aqui sendo uma aula. Eu acho que quem está acompanhando conosco aqui tem o privilégio de aprender com vocês, né, de forma clara, transparente, né, e muito sensível da realidade. Eu falo, eu mesmo aprendi a respeitar e muito, né, as entidades, os coletivos de catadores, o catador individual, com os programas que eu tenho a honra de acompanhar, e assim, fico muito orgulhoso de vê-los como representantes que levam as mensagens corretas para quem precisa ouvir e receber a informação de forma qualitativa. Porque se você quer hoje, o que eu falo? Você quer falar de ESG hoje? Não dá para falar de ESG sem tê-los junto. É uma fala só. O nosso problema, né? O nosso problema é sistêmico e tem uma questão social fundamental. O ambiental, mudança do clima, queimada, nós que temos uma boa agenda endereçada. Agora, o social, cara, é raiz. E faz anos. Né? Isso persiste. E acho que essa fala sua vem para sacudir mesmo, para mexer. E essa questão da representatividade, a semana passada mesmo eu vi um estudo da GIS falando do papel das catadoras, o papel das mulheres no dia a dia das entidades de catadoras e catadores de materiais escravos. Mas é muito bacana aí a sua fala, junto com a do Roberto, e emendando agora com o Telines Basílio, vulgo carioca palmeirense. Vai, Basílio, vai, carioca. Saudações rubro-negras. Não tão feliz quanto você, mas fazer o quê, né? Antes de iniciar minha fala, mandar um abraço carinhoso para o meu amigo Roberto. Roberto, é sempre uma honra poder estar contigo. Tião, também é uma pessoa que a gente tem amigos em comum e vamos nos aproximar para que a gente possa trabalhar junto, fazer muita coisa junto, que nós precisamos nos unir. Né? Doutor Luiz Barreto, prazer. Doutora Luciana, estamos juntos. Fabrício, mais uma vez te agradecer pela oportunidade de poder estar aqui dando voz aos catadores. Pegando a linha do tempo que o Roberto mostrou ali, 1999, né, onde tudo começou, eu vivia na rua aqui em São Paulo, Roberto. Eu estava com a minha carroça sobrevivendo daquilo que as pessoas chamam de lixo.
E o cooperativismo ele me deu a oportunidade de me entender, de me conhecer, de me tornar um ser humano melhor, um pai de família melhor, um amigo melhor, um líder que eu tento cada vez melhorar cada vez mais, buscando capacitação, buscando melhorar a qualidade de vida dos nossos cooperados. E isso a gente vem acompanhando há muito tempo. Em 2010, há 11 anos atrás, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela deu uma imagem, né, de protagonismo aos catadores. E talvez nós mesmos tenhamos errado na condução disso tudo, porque nós deixamos passar, né, e estamos tentando recuperar isso agora, que era a qualificação profissional da nossa categoria, que é a inserção e a exclusão do trabalho de tração humana, é tentar sensibilizar os catadores avulsos a trabalharem de forma mais digna dentro das centrais de triagem. Eu digo isso porque eu ganhei alguns troféus ao longo de 12 anos puxando carroça aqui em São Paulo. Não tenho menisco, tenho problema de hernia de disco, bico de papagaio, e a gente sabe, né, Roberto, né, Tião, que o quanto é árduo esse trabalho de tração humana. E aí, quando a gente fala de logística reversa, né, responsabilidade compartilhada, a gente percebe que 90% dos resíduos passa pela mão dos catadores, mas que essa responsabilidade ela acaba sendo facilitada com os fabricantes de embalagens. Por quê? Porque é muito fácil, é muito cômodo o cara comprar os créditos da logística, sabe? Mas, na verdade, ele não sabe de onde que veio, como veio e de que maneira que chegou. A gente tem programas, como o Roberto disse, sérios. Um deles é que o meu amigo Roberto é líder, faz esse trabalho maravilhoso há alguns anos. Mas a gente também tem algumas empresas que compram crédito de catadores e que não valorizam e que muitas das vezes a gente não sabe nem qual é a origem desse resíduo. Quando o Tião traz esses números de que mais de 60% do nosso quadro de associados são mulheres, as mulheres têm um papel primordial dentro das cooperativas, elas fazem a diferença, né? Mas também a cooperativa ela tem um cunho social muito forte. Essas 3 letrinhas que hoje virou moda, ISD, ESG, que eu falo em português, né? O S é o mais importante dele todo. O social. O social ele mostra para toda a sociedade o quanto é importante o trabalho que os catadores, que as cooperativas têm de inclusão social, de geração de emprego e renda, de oportunidade para aquelas pessoas excluídas. Quando o Tião vem trazer a imagem da grande maioria serem negros, né? A grande maioria ser mulheres, a gente sabe que também, dentro das cooperativas, elas geram oportunidade para ingresso no sistema prisional, para jovens senhores que passaram do mercado, passaram de uma faixa etária e o mercado de trabalho diz que essas pessoas são velhas. As cooperativas têm este cunho social e esta importância. A gente sabe que um estudo da Brelp recente, mais de 12 bilhões de toneladas de resíduo foram para os lixões. Mais de 14 bilhões nós deixamos de inserir dentro da economia porque foram enterrados os nossos resíduos. Eu acredito que a fala do Dr. Barreto, né, que quando ele coloca que a economia circular precisa ser uma realidade, eu acho que
com a inserção dos catadores, com a profissionalização, com a qualificação profissional desses profissionais. É muito importante para nós, lá na classificação brasileira de ocupações, ter a nossa profissão reconhecida. É muito importante para nós. Mas nós precisamos mostrar o nosso potencial. Muitas das vezes, indo até em desencontro, de repente, da fala do Tião e do Roberto, que eu vejo a importância da profissionalização das cooperativas. Coletar, separar, pressar e vender, isso a gente faz com o pé nas costas. A gente precisa entender o negócio. A gente precisa valorizar a mão de obra das pessoas que trabalham lá dentro. A gente precisa ter um apoio, aí vem poder público, empresas privadas, para que a gente leve esses profissionais para sentar de novo numa sala de aula, para poder ter a oportunidade de estudar novamente, de se profissionalizar na acepção da palavra. A gente ouve, hoje, a gente vê, né, muito assistencialismo, não é isso que a gente quer. A gente quer ver líderes igual o Roberto, que é um exemplo hoje. Eu não vejo um catador que não queira chegar perto do Roberto, que não queira conhecer o Roberto, pelo exemplo que ele tem. O Tião, por tudo que ele já fez, sabe? São esses exemplos, né, que a gente precisa levar para dentro das nossas comunidades. Não ficar parafraseando aquele poeta Cazuza, né, que dizia que os heróis dele morreram de overdose. Não, eu quero que o meu herói seja o Roberto, eu quero que o meu herói seja o Tião, eu quero que o meu herói seja aqueles catadores que estão ali e conseguiram vencer na vida através do seu trabalho, do seu suor. Eu acho que chegou o momento, né, da gente repensar, da gente nos unir. Eu tive a honra de poder assinar um termo de parceria com a Anatrec e a ANCAT, junto com o Roberto, onde nós, as arestas, né, coisas simples, às vezes uma divergência política ou outra, uma fonte de opinião, acaba afastando a gente durante anos. E eu ouvi, Roberto, de uma amiga nossa em comum, a Valquíria, que ela disse para mim, a hora que eu vim embora da Waste Expo, ela falou, pô, eu esperei 10 anos para ver você, Roberto, abraçado. Sabe? Então, vamos dar a mão à nossa profissão, os nossos profissionais. A gente precisa valorizar essas pessoas, a gente precisa buscar alternativas para que eles tenham realmente um entendimento de um negócio. E, assim, não vamos ser hipócritas. Tá? O meio ambiente, os recursos naturais, ele é um segmento do nosso trabalho. Quem está ali dentro trabalhando precisa ser reconhecido profissionalmente. Dinheiro no bolso. Nós somos capitalistas. Tem que valorizar esses profissionais. Sabe? Então, buscar a contratação pelo poder público, prestadores de serviço, e nos transformarmos realmente, na acepção da palavra, em agentes ambientais. Era isso que eu queria falar. Sensacional, Telines, muito obrigado pelas considerações. Vou falar para você o seguinte, olha, eu palestro, eu falo nesse Brasil afora aí sobre o tema Política Nacional de Resíduos, Lei de Saneamento, Logística Reversa, mas considero esse aqui um dos melhores painéis que eu tenho a honra de participar. O nível do que nós estamos trazendo aqui, e porque, especialmente por quem está nos acompanhando. Viu aqui Tião, Telines, Luciana, Fernando, Roberto, Dr. Barreto, porque é um pessoal que atua na frente, nessa área. É um pessoal que já tem o conhecimento, sabe o que precisa fazer, mas ouvir, né, lideranças como vocês são, e com essa clareza, né, e com essa lucidez, me deixa muito orgulhoso aqui e honrado de participar com vocês e tê-los no meu relacionamento de batalha pela responsabilidade compartilhada, pela lei, pela implementação da política de forma séria, responsável. Né? Não dá para a gente ficar anos passando aí com greenwash nem a pau. Então, acho que para concluir aqui, a gente abrir para o debate, queria passar para o Fernando Bernardes,
que também teve uma experiência grande agora de logística reversa, e hoje é diretor da Central de Custódia, e que deve trazer um pouco dessa amarração, que acho que o Roberto trouxe muito bem, Tião, Barreto, Luciana, Telines. Fernando, com você. Olá, boa tarde a todos. Fabrício, mais uma vez, obrigado por a gente estar debatendo junto. Já quero dar boa tarde aí também para o Carioca, para o Tião e para o Roberto, que estou tendo a felicidade de conhecer, de poder ouvir e estar trocando aqui. O doutor Barreto nem se fala, ele, o doutor Luciano Loubert, o doutor Lute, são meus professores aí na logística reversa. Eu lembro de uma das primeiras viagens, fomos lá para São Luís, fazer um evento, aprender um pouco desde a erradicação dos lixões até todo o avanço de logística reversa. Agora estou aqui na Central de Custódia, assumi esse novo trabalho, porque eu acho que a gente consegue amarrar todas essas pontas muito bem colocadas aí pelo Carioca e também pelo Roberto, e eu quero mostrar isso para vocês em uma apresentação rápida. Bom, compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Todo mundo está vendo aí a tela? Tudo certo, positivo, né? Bom, pessoal, então eu acho que passa por todas essas falas. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, nós temos o Acordo Setorial de 2015 e inúmeras tratativas dos diversos promotores que estão aí nos estados. Mas hoje a realidade do país quanto a regulamentações estaduais específicas, a gente tem aí o estado de São Paulo, que foi um dos pioneiros, depois veio o Rio de Janeiro, depois o Mato Grosso do Sul e agora o Paraná, com regulamentações específicas para questões da logística reversa. Cada estado tem sua peculiaridade, mas o grande e importante é o quê? Ter um plano de logística reversa muito bem apresentado pelas entidades gestoras e também a presença dos relatórios anuais de desempenho. Percebam que o quê? Mesmo os outros estados ainda não tendo regulamentações estaduais, a gente vê cada vez mais sistemas estruturando essa base por todo o país. E aqui a gente tem que destacar o trabalho da ANCAT, do Dê a Mãos para o Futuro, do Recupera, que são programas basicamente estruturantes que conseguem levar toda essa base aí para o país todo. Bom, e por que surgiu a Central de Custódia? A Central de Custódia veio muito para discutir essas questões que começavam a criar problemas nacionalmente. Onde todo o mercado começa a funcionar, a gente tem certos problemas. E a gente tem dois principais problemas hoje na logística reversa. O primeiro deles é a colidência de notas fiscais, o segundo é a unicidade, com a duplicação de massas. E eu vou mostrar isso para vocês com um pouco de número. E o que é a ideia da Central de Custódia? É trazer segurança para todos esses entes, tanto para as cooperativas que estão na base da cadeia, tanto para as entidades gestoras e principalmente para as indústrias que têm obrigação e estão fazendo os investimentos nesse setor. Para falar isso, a logística reversa, eu acho que eu nem preciso gastar tempo nesse slide, mas a gente tem lá uma meta hoje no Brasil de 22% de recuperação de embalagens, que é feito por meio de entidades gestoras, que hoje estruturam as cooperativas e auxiliam aquelas cooperativas, e aí a gente tem grandes exemplos de cooperativas que são muito estruturadas e trazem muito retorno para a cadeia. A questão é que cada vez mais, e a fala do Carioca e do Roberto ela foi muito importante, que a gente tem cooperativas com um nível de profissionalização muito interessante e que podem também se profissionalizar. A gente não precisa olhar os catadores e as organizações de catadores como pessoas que não podem ter uma nota fiscal, ter ali uma estrutura de rastreabilidade dos dados. E eu acho que isso é muito importante. Então, por quê? Porque hoje o lastro da logística reversa, ela vem através de um documento fiscal, que é a nota fiscal. Essas entidades gestoras, elas analisam isso e entregam esses compliance para os fabricantes e importadores. Para aqueles estados que têm algum sistema ou pedem algum relatório anual, esses dados são entregados para os estados. Mas o que está acontecendo? Cada vez mais nós temos esses operadores logísticos aumentando. Cooperativas, associações de catadores e catadores autônomos, que são as prioridades, mas a gente também tem essa grande discussão do comércio atacadista de material reciclável, que em alguns lugares é um elo muito importante da cadeia. Mas a questão é que essas notas fiscais elas estão sendo entregues para uma entidade gestora, para duas entidades gestoras,
para 3 entidades gestoras. Cada entidade gestora tem o seu nível de rastreabilidade, consegue verificar essa nota fiscal. A questão é que nós não conseguimos verificar ainda notas fiscais entre sistemas. E a questão é, cada dia mais surgem entidades gestoras novas, país afora, no norte, no sul, no sudeste do país, executando sistemas de logística reversa. E temos que circulam aí cerca de 100 mil notas fiscais por ano como resultado de logística reversa, cada vez mais entrando em sistemas internos de cada entidade gestora. Em vez de nós facilitarmos a rastreabilidade sistêmica, nós estamos complicando. Então, com isso, surge a ideia da central de custódia, que é nós formarmos esse ecossistema de uma forma mais colaborativa. Como as cooperativas precisam se organizar e discutir, as entidades gestoras precisam se organizar e trazer um ambiente colaborativo para a logística reversa, para que nós começássemos a olhar o problema das colidências e das duplicações de massa. Então, é muito importante mostrar que a central de custódia veio para ser esse verificador independente e auxiliar as entidades gestoras nesse processo. A central de custódia não comercializa resultados, não comercializa certificados, não comercializa crédito de logística reversa de embalagens em geral. O nosso trabalho é ser esse verificador independente, fazendo que esse ecossistema fique colaborativo e nós consigamos demonstrar esses resultados de uma forma mais sistêmica. Como que nós vamos fazer isso? Por meio de uma plataforma informatizada, onde as diversas entidades gestoras vão subir os seus dados nessa plataforma, por meio de notas fiscais em XML. Então, a partir do momento que ela sobe essa nota fiscal dentro da central de custódia, nós já começamos a endereçar algumas questões, como ver se todos os materiais que estão dentro dessa nota fiscal fazem parte da logística reversa pós-consumo, se a unidade daquele material está em tonelada e a gente consegue transformar isso em meta. Nós conseguimos, inclusive aqui, quando as notas fiscais estão sendo utilizadas por 2 entidades gestoras, nós conseguimos apontar essa colidência e oferecer para essa entidade gestora a oportunidade delas resolverem de uma forma amigável essa colidência. E eu acho que isso traz muita transparência para a logística reversa e vai endereçar esses investimentos, principalmente para a base da cadeia. E o que é mais interessante? Aqui é um dado que nós estamos trazendo de um dos nossos sistemas aderidos à central de custódia, que nos permitiu liberar esses dados. Então, dentro dessa plataforma, dentro dessa entidade gestora, nós temos aí 50 mil toneladas já. Nós conseguimos mostrar o que são essas 50 mil toneladas, de que estado elas vieram, qual é o tipo de material que tem dentro dessas 50 mil toneladas, bem como conseguimos verificar mês a mês ou até mesmo em dias, qual é a quantidade de material reciclável que está presente dentro dessas notas fiscais, inclusive mostrando isso por grupos de materiais. Agora, o que é mais interessante, aqui eu destaco muito a fala do Roberto, do Tião e do Carioca. É muito importante que aqui a gente consegue destacar os sistemas estruturantes. Então, essa base que eu mostrei para vocês de 50 mil toneladas, ela é formada por 91 operadores logísticos, onde 83 são cooperativas e associações de catadores, mostrando que esse é um sistema basicamente estruturante, ou seja, 47 mil toneladas das 50 mil toneladas vêm de cooperativas e associações de catadores. Então, isso destaca que as cooperativas, de fato, quando bem estruturadas, quando organizadas, elas podem entregar todos os compliances que os sistemas de logística reversa solicitam. E aqui, Carioca, eu já vi dentro do sistema Coopercaps, liderando o ranking aí de quantidade, nós conseguimos mostrar onde estão essas cooperativas que mais emitem essa quantidade de materiais. E o que é mais importante? Eu acho que essa é uma discussão que a Central de Custódia visa dar nomes e trazer para a pauta essa discussão. Dessas 50 mil toneladas, nós percebemos que tem 408 receptores recebendo esses materiais. E percebam vocês, 36 mil dessas 50 toneladas que saem ali das cooperativas, que são a base da cadeia, elas passam pelo meio de cadeia, como o Roberto mostrou aqueles slides, né? Pelo comércio atacadista de material reciclável, pela pré-indústrias, pelos beneficiadores. E aqui a gente tem um risco muito grande,
dessa massa novamente entrar em uma nova nota fiscal e ser comercializada novamente como resultado de logística reversa. Então, a central de custódia, trazendo dados para essa discussão que todos vocês colocaram nas suas falas, a gente consegue endereçar melhor essa questão e avançar em sistemas estruturantes. Além disso, a gente consegue fazer toda uma análise espacial, mostrando onde essas cooperativas estão, em que estado elas se encontram, quem são os receptores que estão comprando esse material, quem é a indústria que de fato está reciclando esse material, e a gente começa a endereçar a discussão de duplicação de massa. Muito porque a gente vai conhecer agora quem é o meio de cadeia que está comprando esse material. Então, em uns slides rápidos, com 50 mil toneladas, eu quero mostrar para vocês que a central de custódia veio para trazer um sistema totalmente informatizado, que vai trazer dados para a logística reversa brasileira e vai poder criar um ambiente colaborativo entre as diferentes entidades gestoras, podendo fazer com que a gente traga mais ainda adicionalidade à cadeia. Isso aqui eu nem preciso citar, tem políticas institucionais muito bem construídas, prevendo a privacidade dos dados, toda a questão da segurança das informações, e a ideia é ter uma política de governança. Nós já estamos em conversas bem avançadas com o pessoal do Reciclar pelo Brasil, tivemos reunião com o Roberto, com o Ed, acredito que a ideia da central de custódia é ser um ambiente colaborativo, onde as entidades gestoras possam discutir toda a questão da logística reversa. De uma forma muito rápida, eu acho que era isso, só para vocês entenderem que hoje o Brasil já tem um verificador independente, nós já temos aí quase 400 mil toneladas na base, mostrando que, de fato, Roberto, nós temos muitos programas bons, e eles estão preocupados com a estrutura das cooperativas e com a adicionalidade que a gente pode trazer para a reciclagem do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação, sem dúvida alguma, bem interessante, né? Eu acho que o papel da central de custódia para assegurar, na verdade, é o seguinte, é para os bons projetos. Quem tem dado firme, consistente, né, não tem receio da consistência do lastro do seu dado, isso só vem a somar aí dentro da operação e dá segurança ainda maior para quem aporta os recursos e tem a obrigação de implementar a logística reversa. Queria passar a palavra para o doutor Luiz Fernando, depois, né, acho que passando por ele e voltando aqui à fala de cada um, para poder resgatar cada um comentário um pouco do que ouviu, e depois eu faço aqui, pego as perguntas que foram recepcionadas aqui no chat. Doutor Luiz Fernando. Obrigado, Fabrício. É uma satisfação, viu? Agora, a gente gosta de ouvir. Telines, muito prazer em conhecê-lo. É para pessoas como você que o Ministério Público existe. Eu não poderia terminar sem dizer isso. É para você, Tião. É para você, Roberto. É para vocês que o Ministério Público existe. Pode ter certeza disso. Eu quero dizer uma coisa interessante. Eu acho que a central, Fernando, meu xará, Fernando, ela é fundamental, porque nós estamos enfrentando esse problema. As entidades gestoras aparecem, lógico que o empresário quer resolver, mas alguma coisa que eu, como promotor, já questionei. Eu quero ter a certeza, primeiro, de onde saiu. Eu quero rastreabilidade, eu quero saber de onde saiu aquele resíduo. Entendeu? Aquele resíduo saiu de onde? Saiu de um catador? Que catador? Porque uma coisa que eu gostei muito, você falou aí, Tião, e Roberto também, a situação do aparista. E eu trabalho com o meio ambiente há mais de 20 anos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre que a defesa do meio ambiente se dissocia da defesa do social, ela deixa de cumprir o seu papel. O que eu quero dar como exemplo? Na pesca, na atividade de pesca, nós temos essa situação. O atravessador é sempre alguém que complica a inclusão social. Muito dificilmente, atravessador vai ser instrumento para a melhoria da condição social de qualquer atividade. Do extrativista, do pescador, do catador. Então, acho que a central de custódia, Fernando, é muito boa, mas principalmente para a gente ter isso. Certo? E, Fabrício, respondendo as perguntas que foram feitas, eu já respondi algumas por escrito, viu?
E a primeira delas é para dizer o seguinte, a última que eu respondi, eu tentei responder, cliquei um ponto errado, né? Então, uma peça que fica entre a cadeira e o computador que dá problema aqui comigo, né? O que acontece? A empresa que não fizer sua logística reversa, em algum momento nós vamos chegar nela. Em algum momento o Ministério Público vai chegar, porque nós vamos cobrar a legislação. É o nosso dever, a nossa missão. Então, em algum momento, se a pessoa a mensagem que a gente deixa, empresa que está achando um jeito de não cumprir a logística reversa, em algum momento o Ministério Público vai chegar em você. Vai lhe cobrar suas responsabilidades, vai cobrar responsabilidade compartilhada, vai cobrar responsabilidade civil por dano ambiental em re ipsa, ou seja, em si próprio. Nós vamos chegar. Por quê? Porque nós não vamos assistir a legislação ser letra morta. Não é para isso, é para que elas não sejam, para que os direitos sociais não fiquem como poesia dentro dos caninhos da legislação, é que existe o Ministério Público. E você vai ter que pagar de um jeito. Ou vai ter que ressarcir o poder público, porque deixou o ônus no poder público, ou vai ter que ressarcir o dano que causou, porque criou uma contaminação, ou vai ter que ressarcir porque comprou nota fiscal duplicada daquilo que já tinha sido vendido. Então, para resumir, eu quero dizer, Fabrício, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui de volta, né, pelo convite. É uma satisfação. E quando eu estava com o presidente da Abramp, eu sou o diretor de Relações Institucionais, nós priorizamos os resíduos sólidos por isso. Porque é onde a gente pode encontrar uma resposta muito boa para uma sociedade que precisa de emprego, de renda de trabalho digno. E, Telines, meus parabéns para você. Eu quero profissionalizar o catador. Fiquei agora assustado. Como é que você não tem a profissão catador? Não precisa ter. Vamos lutar para isso. Pode contar com o Ministério Público. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Barreto. Ouvi-lo sempre é uma sinfonia aqui. Como o senhor colocou já desde o início, aí, o trabalho que vem fazendo, a batalha, e com essa galera aqui que está tá na luta aí, né? Pô, o Tião tem a sua história, Telines, Roberto, e eu fico muito contente de tê-los, porque eu sei que cada um faz um movimento importante, que a defesa é uma só. É das catadoras e catadores. O que une os três nas diferentes frentes, batalhas aí que cada um, né, seja via entidade, via sua cooperativa ou em movimentos sociais, é voltado para a defesa das cooperativas, dos catadores, das catadoras. Luciana, queria passar para você, depois para emendar o trio Parada Dura aí. Obrigada, Fabrício. Mais uma vez agradecendo aqui a presença de vocês. Eu acho que eu tive a oportunidade, eu já até conversei isso algumas vezes com alguns colegas, de fazer relatoria dos chefes das nações do Fórum Mundial da Água. E o que ficou evidenciado no final da relatoria? Que os países que estavam avançando no tema de gerenciamento de recursos hídricos eram os países que mais tinham dados, eram os países que mais rastreavam o gerenciamento do recurso hídrico. E aí a gente avança para o que a Central de Custódia se propõe a fazer e de como a gente está hoje. O Brasil hoje fica ali orbitando nos 3% da reciclagem, enquanto a gente não olha para frente. A gente não olha para o tamanho do Brasil, a gente não olha para o volume de resíduos e reciclagem que deve ser feita, logística reversa que deve ser feita, quantos agentes aí estão envolvidos, né? E, mais uma vez, como devemos cada dia mais profissionalizar e buscar agregar o social à mão de obra da força de trabalho dos catadores. E assim trazendo para as cidades soluções, porque a logística reversa de embalagens está inserida em várias soluções. E aí nós estamos falando de não buscar o recurso na origem, nós estamos falando em economia circular,
Nós estamos falando no social, do famosinho agora, modinha, ISD, mas a gente que trabalha na área sabe que não existe social, como o Fabrício já bem colocou, não existe meio ambiente sem social, né? Ninguém vai querer segregar resíduos se falta feijão e arroz à mesa, se falta emprego e renda. E o catador, hoje, ele trabalha de forma digna, numa função social e ambiental. Então, são vários atores. Os recicladores do Brasil devem se unir e fazer dessa ferramenta de quantitativo de dados o raio-x de quanto a gente tem e de quanto que a gente ainda pode e deve crescer. Então, aqui eu deixo esse recado. Gente, vamos olhar para o nosso país. Vamos olhar com um mercado da oportunidade. Oportunidade social, oportunidade ambiental, geração de emprego e renda, inserção de resíduos na cadeia produtiva como insumos, né? Deixar ali aumentar a vida útil dos aterros sanitários, né? Reduzir a busca do recurso na sua origem, reinserindo o resíduo na cadeia como insumo. Eu bato nessa tecla porque isso é uma realidade, né? O que está posto aí, mercados parados por falta de insumos, e a gente ainda mandando toneladas e toneladas de embalagens para aterros sanitários e lixões, né? Vamos, empresas, acordar para a necessidade de chamar essa mão de obra qualificada e qualificá-los e apoiar as cooperativas de catadores, apoiar a inclusão social, qualificação. Telines falou com muita propriedade, isso é verdade. Quanto maior a instrução, maior qualificação, melhor a entrega, melhor o trabalho, né? A gente tem que parar daquele processo de assistencialismo e vitimizar a mão de obra do catador. Nós temos que olhar eles como grandes empreendedores sociais e ambientais que eles são, né? Para mim, mais uma vez, eu agradeço, Fabrício, a oportunidade, agradeço aí aos colegas que falaram muito bem. Para mim, como mulher aqui, representando o setor, eu insisto em falar porque me orgulho muito, tá? E estou muito feliz com a oportunidade, tá? E batalhamos bem, que o jogo foi duro, o Flamengo não jogou pouco, mas ganhou melhor. Eu sou uma... Não, jogou melhor, mas o Flamengo lutou. Então, deixo aqui, como boa flamenguista carioca que sou, que assistiu o jogo e jogou bonito, mas perdeu. Aí o esporte é que se faz vez, né? Obrigado, Obrigada, Luciana. doutor É que a nossa Fabrício, torcida era muito grande, veja, a gente tinha Botafogo, Vasco, Fluminense, pô, a torcida não foi pequena, não. Pois é, Vai né? lá. Aí o Flamengo tem essa questão, né? Ou você é flamenguista ou você é anti-flamenguista. Aí é aquele problema, né? A nação acaba... Um abraço, doutor Fabrício. Valeu, Tchau, vou passar pessoal. direto para o Roberto. Roberto, ó, a palavra é sua. Você, Tião e Carioca. Por favor. Vou tentar sistematizar rápido alguns pontos que eu acho que é importante nesse nosso processo, que nós falamos aqui, que dialogamos, né? Somente com os meus companheiros aí, o Tião e o Carioca, né? Eu acho que o primeiro ponto é essa coisa da profissionalização, né? Isso é fundamental, né? Por exemplo, hoje a ANCAT, ela é uma instituição, na verdade, que ela tem uma estrutura, né? Tem 2 escritórios em São Paulo, em Brasília, com técnicos de ponta, né? Está atuando em todo esse processo de... Porque a questão da logística reversa é um pouco diferente. A questão de monitorar, né, os créditos de logística reversas versus, né, o trabalho de campo, né, isso tem uma exigência muito grande, né, de operação, trabalho estrutural e tudo mais. Inclusive, aqui eu queria publicamente aqui parabenizar e agradecer, né, a Pragma, né, que é uma parceira nossa, no nome do Johnny Manetti, né, que é uma pessoa que contribuiu muito com a construção da ANCAT, né, com toda essa nova estruturação, na verdade, né? A ANCAT teve uma nova estruturação que precisou de um profissionalismo nisso, né? E o Johnny teve um papel, a Pragma teve um papel muito importante nisso, por isso nós continuamos sendo parceiros importantes, estratégicos em algumas ações, né? E com isso ajudou nós, Carioca, nós se estruturarmos do ponto de vista profissional, né? E a gente está, nós aqui, o nosso time da ANCAT está trabalhando muito, na verdade, escolas profissionalizantes para o próximo ano, com alguns parceiros, escola profissionalizante para os catadores e catadoras. Porque uma coisa você falou, é claro, nós catadores, eu vim também da história de catador de rua, nós sabemos coletar, separar, prensar, isso nós sabemos.
mas hoje existe um mercado, né, inclusive com novas nomenclaturas desse mercado, que os catadores precisam entender, né? Mais os catadores precisam entender disso. Inclusive, todo esse mercado muito louco me incentivou, inclusive, a fazer faculdade. Eu estou fazendo uma faculdade de Direito hoje por conta disso. Direito, não, desculpa, a faculdade de Administração. Né? Em breve eu vou fazer Direito, viu, Fabrício? Você deu risada aí, né? A próxima vai ser Direito. Então, assim... que você falou do Dione, né? O Dione chegou para cá também. Eu falei, vamos embora, mais um. Então, isso é um ponto que eu acho que é importante, a profissionalização, de fato, uma profissionalização de ponta, né? Uma profissionalização que fala o que é ESG, que fala, né, que trabalha essa questão de processo da cooperativa, uma profissionalização que trabalha também novas tecnologias para a separação dos materiais. Né? Precisamos pensar em processos aí mecanizados e semi-mecanizados que estejam envolvidos os catadores para melhorar, inclusive, a separação dos materiais. E os catadores precisam estar preparados para esse processo. Então, acho que esse é um ponto importante aí. A segunda coisa, a questão da rastreabilidade. É fundamental que nós tenhamos sistemas de rastreabilidade, assim como o centro de custódia, né, que possam, né, certificar isso. Eu vejo que o centro de custódia, na verdade, também é um auditor, né, de todo esse processo, né? Ele é auditor de todo esse processo. Para nós, do nosso lado aqui da ANCAT, né, a gente já conversamos bastante com o Fernando, isso não depende só da ANCAT, né, do Reciclar pelo Brasil. A gente tem Tratiba, a gente tem os nossos, né, patrocinadores que também estão nisso. Então, assim, a gente precisa de várias conversas e vários avais aí para a gente estar dentro. Mas o que a gente pode dizer hoje é que todo o sistema, na verdade, de rastreabilidade no Brasil, que trabalha seriamente, é fundamental e importante nesse processo, tá? E a outra questão, eu acho que uma preocupação, né, que eu tenho é esse novo conceito, na verdade, de bater as metas, tocar as metas por materiais, né? Isso, as cooperativas precisam se adaptarem para isso, porque senão, na verdade, nós vamos cair, na verdade, em outro que não é as cooperativas. É porque o volume, muitas vezes, só de plástico, só de vidro, que algumas regiões do Brasil precisa desse material, não vai atingir, né? Então, a gente precisa também aprofundar, na verdade, essa questão da medição por classificação de materiais. Eu acho que isso é um ponto importante aí para a gente estar conversando. E, como o doutor Luiz Fernando colocou, né, é fundamental nós termos aí, na verdade, aí a pressão para aquelas empresas que não cumprem, né, a logística reversa, para que elas possam cumprir, porque é fundamental também que elas estejam nesse processo. Por enquanto é isso, obrigado. Muito obrigado, Roberto. E muito bacana essa história, né? Que você falou, a gente está junto na batalha aí. Você falou do Dione também. E, eu tenho oportunidade de trabalhar com vocês aí próximo. Aí o Dione foi para o direito, você fazendo administração. Então, sabe, todo mundo olhando para frente, é para frente. Tá todo mundo buscando capacitação, melhorando, né? E buscando a classe, a defesa, né, do setor como um todo. Então, parabéns aí. Eu sei que isso demanda um esforço dentro de toda a agenda, não só do trabalho institucional, e parabéns pela persistência, né? Muito bacana. Tião, a bola é sua. Acho que, como bem trouxe aqui, a questão da profissionalização ela é inevitável a partir de que a gente vira um prestador de serviço, a gente está sendo contratado e tem regras de prestação de serviço com aquele que nos contrata. Eu acho que a profissionalização, não só para a questão da logística reversa, mas também para a questão da prestação de serviço dentro da cadeia produtiva da reciclagem, a contratação para o serviço de manejo público de resíduos, ela é fundamental. Quem contrata é um bom profissional. E a profissionalização do catador não significa, né, como bem disse o Roberto, não é simplesmente a questão de ele saber enfardar ou ele saber separar por qualidade, densidade, um tipo de material. É ele saber que dentro do sistema existe a questão da MTR, que você tem que ter para a restabilidade do material. Você precisa emitir a nota no modelo XPTO, para que essa nota seja incluída e para que você tenha esse direito adquirido. Eu acho que isso fica bem claro nas três falas aqui, na minha, no Roberto, e a do Carioca aqui, enquanto representação de
os catadores. Só quero ratificar algumas coisas. É fundamental ratificar a importância do movimento de catadores na construção de políticas públicas voltadas para a categoria. É lá em 2001, o surgimento do movimento, que surge toda uma discussão e que traz para o cenário os catadores que antes eram vistos como mendigo, como o não cidadão, ou desocupado, drogado, etc, etc. E o que me deixou muito feliz é as falas aqui. O Carioca traz essa importância de entender que fazemos parte de um mundo capitalista, que temos que receber pelo serviço prestado, que temos que garantir um bom serviço prestado. Roberto, essa coisa da administração toda, eu como um cara que quero me formar em sociologia, trago um monte de números, essas coisas, e o que eu quero resumir com isso é que a gente individualmente somos grandes talentos. E trazendo agora para a questão futebolista, um bom time se faz com grandes talentos, mas também tem que fazer com que joga junto. Acho que chegou o momento da gente jogar junto no mesmo time. A gente sempre vai ter a questão dos nossos segmentos, até bom que se surjam outros segmentos, porque o Brasil é de tamanho continental, e aí não vai ser uma bala de prata que vai resolver o problema da gestão de resíduo no Brasil, tão pouco a questão da inclusão social e econômica dos catadores. E estar com vocês aqui, poder dividir a minha fala e aprender junto com vocês, que também sempre foi bom estar com vocês, cada vez ver o quanto que as lideranças evoluíram muito. Mas, como eu falei, a gente ainda tem um cenário muito, como o Carioca falou, que precisa de pessoas que possam nos inspirar. É preciso que os catadores entendam que existe aqui um time de liderança com foco na categoria, cada um com seu talento individual, jogando em equipe, tipo Botafogo, né, para subir para a primeira divisão. Eu não estou falando do Palmeiras, eu não sou palmeirense. Mas é isso, é trazer a esse cenário pessoas, lideranças, mas femininas também, que fazem parte desse cenário, como a Claudete, como a Giana, com outras lideranças, agora aqui no Rio de Janeiro, tem outras lideranças na Bahia, no Recife, como a Roberta, entre Cardoso. São pessoas que, dentro desse processo, construíram um grande movimento na sua totalidade. E, independente de sigla, esse movimento de uma categoria que se organiza enquanto profissionais. E eu acho que é isso que a gente tem a mostrar. Entendeu? É preciso fazer com que essa coisa se multiplique mais. É preciso ver outros Roberto, é preciso ver outros Carioca, outros Tiões, porque existe. O que a gente precisa é da infraestrutura, qualidade educativa, profissionalização, para que essas pessoas saiam das condições desfavoráveis com elas vivem hoje. Maravilha, Tião. Show de bola. Já vou direto para o Carioca. Carioca. Bom, primeiro eu quero agradecer, Fabrício, por essa proximidade, essa possibilidade de juntos podermos melhorar cada vez mais a gestão de resíduo e, principalmente, dar qualidade melhor de vida, dar mais dignidade para os nossos profissionais. Fantástico. O doutor Barreto também, um prazer, foi meu. Espero que em breve a gente possa se ver, sentar, tomar um café e discutir de que maneira que podemos melhorar tudo isso. Robertão, sem palavras, você sabe que você é um dos ídolos que eu tenho, né? Você e o Tião, e eu não faço vergonha de dizer isso para ninguém, porque eu admiro muito o trabalho de vocês, tudo que vocês fazem pela categoria e fizeram e vão fazer ainda, isso aí é fantástico. Parabéns por estar estudando, eu passei por essa fase, né? Eu fiz gestão ambiental, tenho uma pós-graduação em gestão de projetos. A Luciana, que é parceira, que a gente tem trabalhado junto ultimamente, eu espero que a gente não pare mais, que tem tanta coisa para a gente fazer junto. O projeto, o Fernando, pô, fantástico, maravilhoso, isso é muito legal. Vamos tentar marcar também para a gente poder ter uma proximidade, que temos aí a Rede Sul, a Conatrec, enfim, temos uma gama de cooperativas que precisam estar junto com esse projeto.
falando de Flamengo, né? Flamengo, na época do Zico, tinha um slogan que era craque, o Flamengo faz em casa, né? E a gente, nas nossas cooperativas, a gente tem parecido, que os nossos profissionais a gente faz em casa. Então, hoje eu tenho 8 cooperados que estão tendo a oportunidade de sentar numa cadeira universitária, né? Temos cooperado fazendo logística, segurança do trabalho, administração, RH, gestão ambiental. Isso me honra muito, eu me orgulho muito de poder compartilhar isso e incentivar, porque é através da educação que a gente vai conseguir mudar esse Brasil afora e melhorar a qualidade de vida dos nossos catadores e catadoras. Obrigado. Só a ressalva aí. Ninguém fez mais craque que o Botafogo. Não vem com essa. Corinthians fez. O microfone, Fabrício, acho que está desligado. Fabrício está aí? Vou passar. Fabrício, só para terminar. Fala. Eu guardo com muito carinho esse presente que você me deu no meio da pandemia. Está aqui, ó, Código de Resíduos. Isso é uma fonte de pesquisa, né, constante, e a gente está sempre utilizando. Só que eu não levei para a cooperativa, não, porque eu falei, esse é meu, ele me deu para mim. Não, vocês são eu ia falar, né, falar outra coisa aqui, ainda bem que eu parei no meio aqui. Vai lá, Fernando, depois eu concluo. Bom, eu acho que depois de tantas falas muito boas, né, o Dr. Barreto trazendo a visão pública muito concreta, o que a gente precisa falar mais, né, Roberto, Carioca e Tião? Vocês são os operadores da logística reversa, de fato, mas é muito importante essa questão da profissionalização para que a gente consiga rastrear dados. Eu, como bom engenheiro, sei que a gente não consegue fazer política pública se a gente não olhar esses dados. Então, a proposta da Central de Custódia é exatamente ter esse ambiente colaborativo, onde nós conseguimos olhar esses dados e cada vez melhorar mais essa discussão. Então, eu vi muitas perguntas, quanto a Central de Custódia vai custar? A Central de Custódia vai custar R$ 2,00 por tonelada. E geralmente quem custeia isso são as entidades gestoras, as que já fizeram, como eu disse, já temos 400 mil toneladas na base. Então, vocês sabem, hoje a logística reversa tem um custo médio aí de 130, 150. A gente sabe sistemas, né, Roberto, que cobram muito mais barato por isso, mas a ideia, então, não é a gente ser uma camada a mais de custo, mas sim a gente ajudar a rastrear e olhar o Brasil daqui 10 anos, não em 22%, mas em 40%, em 50%. Então, por isso nós entramos com esse preço aí menor do que 2% hoje do que é investido. Isso quer dizer que uma empresa que investe aí R$100 mil em logística reversa, ela vai passar a investir 102 mil para ter a central de custódia ali rastreando seus dados e dando essa transparência. Então, eu acho que é isso. É só agradecimento de novo ao Fabrício por fazer parte desse evento. E, Telines, estou à disposição. Conversei com a Luciana, ela me colocou muito aí sobre vocês. Eu acho que a gente já tem um caminho e vamos marcar essa reunião em breve. Muito obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Veja, tem algumas perguntas aqui, mas veja, eu acho que ouvir vocês é entusiasmante. Eu mesmo, vejo, fiquei aqui só passando a bola um para o outro. E acho que, sem dúvida alguma, quem acompanhou aqui, a despeito de não ter uma ou outra pergunta respondida, eu acho que o que serviu é aprendizado, é inspirador, né? As mensagens que vocês deixaram é para quem quer fazer sério. Vocês são caras que fazem sério, profissionais sérios, com programas sérios, né? Trabalho, história séria. E eu acho que é essa a diferença aqui. Nós estamos falando com profissionais, lideranças que, não começou ontem. Não é ontem que pegou do nada e falou, olha, vou... Não. Veja, vocês têm uma história no setor. E isso acho que muito orgulho quem acompanha a logística reversa de perto e ver vocês juntos, integrados, valorizados, para cada vez mais a gente melhorar a cadeia da logística reversa, lembrando de um dos pilares da política nacional, que é a parceria
com as entidades de catadoras e catadores de materiais recicláveis, no caso de embalagens. É fundamental. E acho que isso, com essas mensagens que vocês deixaram, né, de profissionalização, capacitação, né, como acho que o Teles colocou, acho que o Roberto, o Tião, nós estamos prontos para fazer negócio, né, para trabalhar junto, entendeu? Para ajudar a estruturar e tal, e fazer negócio aqui, vamos juntos. Vamos dar as mãos aqui e vamos para frente. E é isso que acho que tem que mover as empresas que estão olhando logística reversa, que querem cumprir com a sua obrigação. Tem aí um portfólio de bons programas, consistentes programas, como os que foram falados aqui, né? O Reciclar, né? Os projetos Tutelines, o Recupera, o Dê a Mão, o Viracer, Muda, entre tantos outros aqui, se eu for nomear, certamente serei injusto, porque são muitos programas bons, de pessoas sérias e que querem fazer a reciclagem acontecer no Brasil. Então, aqui eu queria, doutor Luiz Fernando Barreto, Luciana, Roberto, Tião, Carioca, Fernando, agradecer vocês aí de coração mesmo. Assim, eu fico muito, eu acho que concluo 2000 não acabou o ano, mas não tem mais webinar, pelo menos eu não vou fazer outro. Acho que esse, eu até falei, até escrevi, falei, esse é o melhor que eu participei, sem dúvida alguma, no ano. Aprendi pra cacete com vocês. Foi incrível ouvi-los. E mais do que isso, essa sintonia fina de vocês. Que vocês juntos, caras, ninguém segura. Vocês três falando a mesma língua, na mesma pegada, entendeu? Na defesa, que é uma só que vocês fazem, é questão de sinergia, de ecossistema, de potencializar a economia circular de fato com a recuperação de materiais. Então, fica aqui um carinhoso abraço para todos. Não sei se o doutor Luiz Fernando quer dar um encerramento. Passo a palavra para o nosso chefe aqui, para a gente caminhar para o final. Não, Fabrício, só agradecer. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bom quando a gente une o direito, quando a gente dá vida ao direito. O direito sem vida, ele é abstração. Quando a gente dá vida ao direito. Nós que somos profissionais do direito, eu sempre digo, a interpretação de uma lei, ela tem que partir, antes de mais nada, de dizer a que fim ela se destina. Aonde você quer chegar com essa legislação? Esse direito serve a quem? Ele serve ao quê? E acho que a grande missão do direito ambiental na tutela dos resíduos sólidos é essa, é a oportunidade do direito ser aplicado para quem mais precisa. E aí a gente aprende, porque aqui eu digo que eu aprendo com o Roberto, com o Telines, com o Tião, com o Fernando, com a Luciana, a gente aprende, porque senão não é direito que a gente está fazendo, é uma mera formalidade. Mas, olha, muito obrigado, Fabrício, você sempre é uma pessoa muito gentil, as pessoas muito competentes como você, muito preparadas como você, têm essa característica de serem sempre gentis e educados. Obrigado. É isso, muita gentileza. Então, pessoal, fiquem com Deus aí, uma ótima semana, obrigado por tudo, e vamos que vamos, e pau na máquina. Feito? Se cuidem. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. galera. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite.